Olá! Desde o início da pandemia, o teletrabalho tem sido uma opção para muitos empregadores. Embora a consolidação das leis trabalhistas já trate do assunto, esse tipo de trabalho tem sido abordado em vários projetos no Senado. Eu tenho uma bebê de 1 ano, que fez 1 ano agora, a Maria Rosa. E desde meados de março, que a gente está vivendo toda essa confusão com a pandemia no mundo, nossa vida e no trabalho também, né? Aí eu comecei a trabalhar de home office nessa época e tem sido extremamente complicado, difícil, desesperador. A gente não tem um escritório no apartamento. Hoje eu trabalho no quarto da minha filha, basicamente sentada na poltrona de amamentação, com um laptop, e meu marido no quarto, nosso quarto, super improvisado também. Juliana não foi a única pega de surpresa com o teletrabalho. Com a política de isolamento social, a prática deixou de ser uma exceção para se tornar uma realidade em muitas casas. O teletrabalho é a ausência física do empregado no local de produção ou na central da atividade econômica de seu empregador, que através de novos meios tecnológicos, como internet, computador, WhatsApp, ele pode desenvolver a sua atividade laboral fora do estabelecimento do empregador. Desde 2017, com a reforma trabalhista, que a CLT já tem regras sobre o teletrabalho. Agora, com o cenário atual, foi preciso ir além. Com o decreto que reconheceu o estado de calamidade pública, veio também a autorização para o trabalho virtual. Logo em seguida, foi publicada a medida provisória 927, que cria algumas regras novas para o teletrabalho. Ela, por exemplo, dispensa um intervalo de 15 dias e o aditivo contratual para transformar uma jornada presencial em teletrabalho. Também está no Senado um projeto do senador Contarato que cria novas obrigações ao empregador para um ambiente adequado do home office. Quando o assunto é estrutura para o empregado trabalhar em casa, a CLT define que a compra e manutenção do equipamento, assim como o reembolso pelas despesas do trabalho remoto, devem ser acertadas em contrato escrito. Já o projeto que está em tramitação no Senado vai além e determina que o empregador deve fornecer equipamento e estrutura em regime de comodato e reembolsar o empregado pelas despesas com energia elétrica, telefonia e internet. A medida provisória 927, publicada logo no início da pandemia, também diz que o equipamento tecnológico deve ser disponibilizado apenas quando o empregado não possuir infraestrutura adequada. O projeto estabelece que o teletrabalho deve obedecer às regras já existentes na CLT em relação ao controle de jornada. Atualmente, o home office está liberado desse controle. O projeto de lei ele busca alterar principalmente o artigo 62.3, buscando uma maneira de controle da jornada para que não se torne uma jornada excessiva e que também não trate o empregado como um ser que está ali só trabalhando, que tire o direito à desconexão do trabalho, e também trata de uma maneira mais assertiva o artigo 75 e quais são os elementos que para trazer a manutenção, a estrutura, a infraestrutura que é fornecida ao empregado para que ele possa continuar utilizando e continuar realizando o seu trabalho da melhor maneira possível. Enquanto estados e municípios discutem a volta às aulas presenciais, muitos estudantes sequer começaram as aulas virtuais por falta de acesso à tecnologia. Um projeto de lei discutido no Senado tenta resolver esse problema, liberando crédito para a compra de computadores. A suspensão das aulas em todo o país mudou a rotina da comunidade escolar. A comunicação entre professores e alunos depende agora da tecnologia. Em muitas famílias foi preciso criar uma logística especial. Esta servidora pública tem 4 filhos. Na casa havia apenas 2 computadores para uso dos pais. Como todas as crianças passaram a ter aulas online, ela precisou comprar uma máquina nova e pedir outras emprestadas. O que eu faço? A prioridade são eles, então eu deixo meu trabalho para horas que eles não estão utilizando e assim a gente segue. Hoje já estamos mais adaptados, mas rezando para que tudo isso acabe e volte ao normal.
Mas nem todos os estudantes têm equipamentos e acesso à internet para acompanhar as aulas. Em uma escola de Mulungu, no interior do Ceará, uma saída criativa ajudou a vencer as restrições tecnológicas. As aulas estão sendo transmitidas pela rádio local. Atenção, meus caros amigos, está começando agora mais uma radioaula, né? O diretor e professores tiveram a ideia de passar a aula transmitida pela rádio, porque todos os alunos têm um rádio em casa e dava para acompanhar todas as aulas. Nesse processo, os alunos assistem às aulas e, posteriormente, eles se dirigem à escola, evidentemente obedecendo todo o protocolo, né, das autoridades sanitárias, da OMS, para pegar as atividades e devolvê-las posteriormente. Em Brasília, escolas particulares estão arrecadando equipamentos como computadores e tablets para doar aos estudantes de escolas públicas. A solidariedade vai garantir que alguns alunos carentes comecem a assistir às aulas online. A ação é uma campanha em prol da inclusão digital na escola pública. O nosso colégio é um ponto de arrecadação e a campanha vai até o dia 3 de agosto. O horário de arrecadação é das 8 da manhã às 14 horas. Uma portaria do Ministério da Educação estabeleceu que as atividades remotas poderão ser contadas como tempo de sala de aula. Em 20 estados e no Distrito Federal, já foi decidido que essa contagem será feita quando as aulas presenciais forem retomadas. Ou seja, os estudantes que não estão conseguindo assistir às aulas online perderão o conteúdo. Um projeto de lei analisado pelos senadores pode diminuir o prejuízo dos alunos. A proposta cria uma linha de crédito para que estudantes da rede pública comprem computadores. O texto estabelece um limite de R$ 2.000 para cada aluno. O pagamento do empréstimo pode ser feito em 36 meses, com 12 meses de carência para a primeira prestação. A taxa de juros é zero. Os recursos virão do FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Este é o meu plano e eu acho que nós devemos, em cima desse meu pensamento, melhorar o meu próprio projeto e levar conforto, soluções para os brasileiros distantes que estão realmente excluídos, marginalizados do campo, da área tecnológica, onde o mundo avança e eles estão à margem. O Banco Central pretende implementar ainda este ano o sistema de troca formal de informações financeiras dos clientes entre os bancos. É uma tentativa de aumentar a concorrência no setor. Assunto da coluna de economia com a jornalista Antônia Márcia Vale. Olá, Antônia. Olá, Ronaldo. A crise econômica atual escancarou que todo mundo já sabia. Não existe concorrência no sistema bancário brasileiro. Ele se organiza por nichos econômicos e aí cobra taxas de juros exorbitantes para emprestar dinheiro e outras altíssimas de administração dos recursos de quem tem economias investidas no sistema. Em abril de 2019, entrou em vigor a nova lei do cadastro positivo, que permite que os bancos deem uma nota para os correntistas, classificando o risco de cada um. Teoricamente, isso facilitaria a concessão de crédito para os bons pagadores. Só que mais de um ano depois, nada aconteceu. De lá para cá, o Banco Central se dedicou a formatar um sistema que permita a circulação dessas informações dos correntistas entre os bancos. A ideia é que, uma vez que o cidadão tenha o seu cadastro aprovado e bem cotado em um banco, ele possa procurar outros bancos para pedir taxas de juros mais baixas, caso queira um empréstimo, ou taxa de administração dos seus recursos também mais baixas, caso tenha aplicações financeiras, e force, assim, a concorrência entre os bancos. Mas para essa troca funcionar, é preciso regras claras. Essas regras serão definidas por uma instituição de governança do sistema financeiro aberto, ou Open Banking, como a gente vai começar a ouvir falar muito daqui para frente. Essa instituição é formada por representantes dos bancos e outras instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, como as cooperativas de crédito. Até quarta-feira, agora, dia 15, 6 representantes do sistema financeiro, entre elas a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, a Organização das Cooperativas Brasileiras
e a Associação das Empresas de Cartões de Crédito deverão indicar os seus representantes para o Conselho Deliberativo desse sistema financeiro aberto. O Banco Central quer que até ao fim deste ano as regras tenham sido definidas e a interligação dos sistemas tecnológicos dos bancos que permitirão a troca de informações também esteja feita. Mas tem um porém: nenhuma instituição de defesa dos direitos dos cidadãos participa desse grupo. Para os críticos do sistema, o Open Banking é um risco para o cidadão. Teme-se que essa troca de informação seja usada pelos bancos para bloquear o crédito a quem mais precisa, ao invés de baixar juros e taxas. Um dos principais instrumentos de socorro econômico à população durante a pandemia do coronavírus, o auxílio emergencial, tem sido alvo de fraudadores. Dezenas de milhares de pessoas recebem o benefício sem ter direito a ele. O auxílio emergencial foi criado em abril por uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro. O objetivo do auxílio é reduzir o impacto econômico causado pela pandemia do coronavírus. Surgiu para nós o sinal amarelo. Começamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus. Para receber, o trabalhador deve ter mais de 18 anos, não possuir renda formal e fazer parte de família que receba per capita até R$ 522,50. O benefício atinge trabalhadores informais, autônomos, desempregados, microempresários individuais e contribuintes individuais do INSS. Esse é um programa especificamente de defesa da vida e da saúde dos brasileiros. A previsão inicial era que fosse pago por 3 meses, mas já em maio o governo anunciou a prorrogação do pagamento por mais 2 meses. No Congresso, o valor original do auxílio passou de R$ 200 para R$ 600 por mês. Com muita sabedoria, a Câmara ia começar a subir. E subiu, foi até 500, quando então o próprio líder do governo ligou para o presidente e me perguntaram se dava para ir para 600, porque o presidente queria avançar mais ainda. No início, o presidente da República queria uma proposta de R$ 200 por família, mas a nossa luta, a luta do PT e também a luta de inúmeros congressistas fez com que aprovássemos uma proposta que variava de R$ 600 a R$ 1.200. O presidente Jair Bolsonaro, em um gesto de apreço, de respeito, de carinho ao parlamento, solicitou que o presidente Rodrigo Maia e eu assinássemos junto com ele o decreto de prorrogação por 2 meses do auxílio emergencial aos brasileiros. Aprovado pelo Congresso, o auxílio emergencial chegou a quase 65 milhões de brasileiros, somando 108 bilhões e 100 milhões de reais. Com a sua extensão já confirmada pelo governo até agosto, esse total deve chegar a 200 bilhões de reais. O problema é que, nesse universo, há muita gente que não tem direito ao auxílio. Segundo o Ministério da Cidadania, mais de 565 mil pessoas que receberam em abril foram excluídas em maio. Entre os motivos listados pelo Ministério da Cidadania para a exclusão de nomes da lista estão: beneficiário está cumprindo pena, é residente no exterior, tem mandado de prisão expedido, o benefício está em nome de um morto ou a exclusão foi pedida pela própria pessoa. Nós ficamos impressionados que, apesar do esforço do governo federal, mas nós temos milhares de pessoas que exercitaram de uma forma absolutamente irresponsável a utilização desses recursos com inscrições dos seus nomes de forma ilegal. O TCU estima que quase outros 3 milhões de beneficiários podem estar recebendo irregularmente. É a diferença entre os brasileiros que se enquadrariam nas exigências legais e o total de inscritos para o auxílio. Além dos já excluídos, outro relatório do Tribunal de Contas da União apontou que mais 620 mil auxílios emergenciais podem ser irregulares porque estão sendo pagos a servidores públicos, pessoas que recebem seguro-desemprego ou outro benefício previdenciário ou, novamente, já morreram. O Tribunal de Contas da União já enviou os 2 relatórios ao Ministério Público, que vai decidir se processa quem recebeu o auxílio emergencial irregularmente. Em vários estados, muitas pessoas estão sendo presas, acusadas dos crimes de falsidade ideológica e estelionato,
com penas de até 5 anos de prisão. Mas, afinal, por que brasileiros como eu e você se aproveitam de uma situação como essa para levar uma vantagem indevida? Por que esse tipo de fraude é tão comum em nosso país? Nós temos pesquisas que apontam para o efeito de um traço da nossa cultura sobre o comportamento antiético ou desonesto, né, que muitas vezes é tido como o jeitinho brasileiro. Quanto mais a gente percebe essa característica cultural, mais a gente percebe uma associação também com comportamentos antiéticos, tá? E desonestos. Essa é uma questão que não é exclusiva dos brasileiros, mas é marcante entre os brasileiros. Em grande parte porque nós temos uma educação extremamente precária. Uma escola de qualidade que ensina os valores da honestidade, do respeito aos outros. Isso nós não temos. E isso é uma das razões pelas quais cometemos esse tipo de delito. O Senado Notícias estreia hoje uma série de 4 reportagens sobre a nova forma de viver da humanidade depois da pandemia do coronavírus. O repórter Paulo Acrísio esteve na Noruega e registrou imagens e depoimentos em um país que conseguiu conter a propagação da Covid-19. Depois de mudar a vida das pessoas em todos os continentes, o coronavírus avança fora de controle em países como os Estados Unidos, a Rússia e, infelizmente, o Brasil. E junto com a ansiedade de quem quer ver o fim do pesadelo que assola toda a humanidade, vem a pergunta: como será o novo normal depois da pandemia? Em busca de uma possível resposta, fomos até um lugar onde a Covid-19 é quase coisa do passado, vista pelo retrovisor. É verão na Noruega, julho de 2020. Aqui, a pandemia foi controlada e os números comprovam isso. 8.896 casos registrados, com 251 vítimas fatais. As ruas estão cheias de gente, mas nenhum turista. Isolado desde 12 de março, só agora o país se prepara para reabrir as fronteiras. Eu acho que agora as pessoas já estão realmente vivendo como se tudo tivesse normal. Você anda no transportes, até tem cartazes falando para não ter muita gente, de ter um limite de passageiros, e volta e meia eu entro em ônibus, principalmente, que estão com certeza com mais do que esse número que é aconselhado. Mas volta e meia, assim, eu tenho um rompante de lembrar que a gente ainda está vivendo esse período, porque tem pessoas que estão mais receosas. Então elas falam, tipo, você pode não chegar tão perto? A Noruega tem um sistema público de saúde e o coronavírus chegou aqui quase ao mesmo tempo que no Brasil. Mas as coincidências param por aí. A população é de 6 milhões de habitantes, primeiro lugar do mundo no Índice de Desenvolvimento Humano. O país é menor em tamanho e muito mais rico que o nosso. Não existe economia informal e a diferença entre o maior e o menor salário é de apenas 5 para 1. Os avisos e cuidados contra o vírus ainda estão por toda parte. No transporte público, a capacidade é limitada e a distância entre os passageiros bem demarcada. Alguns cinemas e teatros ainda mostram cartazes lembrando a programação interrompida pelo corona. Alguns lugares não aceitam o dinheiro vivo, mas lojas, shoppings e praias lotadas mostram um certo relaxamento. Será esse o novo normal? Acho que não estamos lá. Ainda estamos numa pandemia, as pessoas estão começando a esquecer e relaxar com os cuidados necessários, estão ficando cansadas das restrições e nós vemos os resultados disso agora, no verão. As pessoas estão esquecendo de manter o distanciamento, estão ansiosas para voltar ao normal. Ainda é preciso ver o que vai acontecer. Acho que ainda vamos conviver com esse vírus por um longo tempo, mas acho que no momento temos o vírus sob controle. O impacto na vida da população não foi tão grande, mas tudo isso pode mudar se tivermos uma segunda onda. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.